Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, um grande abraço. Meus queridos amigos, nós estamos mais uma vez louvando a Deus por esse veículo de transmissão, o canal no YouTube, porque é através desse canal que nós agora estamos divulgando as pregações da Palavra de Deus, e não só nós, mas também todas as igrejas que falam no nome do Senhor. Nesse período de restrição, todas as igrejas estão usando esse veículo que tem servido para propagar a Palavra de Deus mais ainda. Hoje é dia 12 de abril de 2020, pelo menos é o dia da aplicação da segunda lição de Escola Bíblica Dominical. E o título dessa lição de hoje é Existe Somente um Deus. É uma lição desafiadora, é uma lição que vai falar profundamente aos nossos corações. E nós já estamos partindo um pouco hoje para entrar mais especificamente em assuntos ligados ao título principal dessa revista. É uma revista muito boa e nós estamos fazendo uso durante todo esse trimestre. Decálogo, a Ética do Sinai é o título desta revista. Bom, eu quero, antes de começar propriamente a aplicar essa lição, mandar um grande abraço ao nosso querido diretor de ensino, pastor Célio Lima Medeiros, aos nossos superintendentes, irmã Daniele Silva e irmão Luiz Carlos Soares, diácono de nossa igreja. Também mando hoje um abraço especial para o nosso segundo regente do coral, irmão Edmar, a sua filha, a Sarinha, e também a sua esposa, a Mariana. Um grande abraço a eles. E o nosso primeiro regente do coral também, que é o irmão José Alves, é o nosso menino, com 81 anos, me parece, 82 de idade, mas continua firme, regendo o nosso coral. A irmã Eunice, sua esposa, e também a nossa querida irmã Dalva. Um abraço para toda essa turma. Hoje nós temos também, todo domingo fazemos isso, os nossos aniversariantes da semana. Eu vou citar aqui alguns nomes. Com toda certeza, alguns ficarão fora, porque pode ser que seja uma data especial na sua vida, um outro momento, ou até mesmo que seja um aniversário e que nós não tenhamos esse registro na igreja. Mas vai aqui alguns nomes. A irmã Eva Miguel fez aniversário durante essa semana. Nosso querido Tiago Esteves também fez aniversário. Irmã Erma Constantino, nossa querida e amada irmã. Grande abraço para o nosso Fabianinho. A Jussara também, Jussara Ricardo, nossa querida primeira-dama ali do Bonfim, esposa do nosso querido irmão Ronaldo Ricardo. A Ana Beatriz, essa é a Bia, a filha da Michele. Um grande abraço para a Bia e parabéns por essa data especial na sua vida. Também temos uma data muito especial. Meu concunhado, o irmão Daniel Fior, e a Edna, eles estão fazendo 45 anos de casamento. Que data marcante e especial. Que data é essa, né? 45 anos de casamento. Tantas datas, tantas comemorações. Isso é uma prova de que, apesar de todas as dificuldades que nós estamos passando, o nosso Deus tem sido conosco. Abaixa a sua cabeça, se você puder, neste momento. Santo Deus, louvamos o Teu nome e Te agradecemos, Senhor, por cada pessoa citada aqui neste momento. Eu rogo a Ti, eu rogo junto com a Tua igreja, eu rogo junto com o Teu povo nesta hora, faço esse pedido especial por essas vidas, Senhor. Que o Senhor continue a multiplicar os anos dessas pessoas, que possam colecionar vitórias diante do Senhor, que possam ter prazer na comunhão contigo e com os outros irmãos, que possam desenvolver a sua fé a cada momento. Que o Senhor continue a protegê-los, a abençoá-los. Muito obrigado pelos aniversariantes, Pai. Pela Edna e pelo Daniel também, Senhor, que fizeram aniversário de casamento. Que o laço que une esse casal, que é a Tua mão, continue sobre a vida deles. Abençoa também de uma maneira especial seus filhos, aonde estiverem, Senhor, Fabiano, Edmar e Anderson, todos os netos, e que cada pessoa, Senhor, que fez aniversário essa semana, seja tocada pelo Teu Espírito Santo.
Eu sei que tem outros, Senhor, que não foram citados aqui, e por esses também eu peço que a boa mão do Senhor esteja sobre essas vidas. Assim eu oro, agradecido, Senhor, por essas vidas junto com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Hoje é a nossa segunda lição, como eu já tinha falado, e essa segunda lição, ela vai falar sobre, o título dela é Existe Somente um Deus. Primeira coisa, eu quero pedir para você que pegue a sua revista. Você já está com a sua revista? Ótimo. Faça o seguinte, pegue a sua Bíblia. Não se estuda a lição sem Bíblia. Pega a sua Bíblia. Se você puder, fique sentado em um lugar confortável, com pouco barulho de preferência. É a dica que eu te dou nessa manhã. Sente-se. Tire um tempo. Nós não chegamos a 1 hora de escola bíblica dominical nesse sentido que estamos fazendo, do jeito que fazemos agora. 40 e poucos minutos, se Deus assim nos permitir. Então tire esse tempo para você estudar a palavra de Deus. Se você tem companhia de outras pessoas, ótimo. Mas estejam discutindo. Você pode parar o vídeo, voltar, conversar, ver as afirmações que estão sendo feitas. Eu quero pedir também que vocês interajam nos grupos. Você que faz parte da Igreja em Correios, você que tem a revista de Escola Bíblica Dominical, interaja nos grupos da igreja, faça perguntas, colocações, contribuições, são sempre muito bem-vindas. Nosso texto básico ele diz assim, e ele está em Deuteronômio, capítulo 6, verso 1 a 9. Quase deu um nó na língua aqui, né? Deuteronômio. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesses na terra a que passais a possuir. Para que temais o Senhor, teu Deus, e guarde todos os teus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques. Como te disse o Senhor, teu Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Texto áureo desta escola bíblica dominical, desta lição: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Êxodo 20, versículo 4. Muito bem. A palavra introdutória da nossa lição diz assim: Deus é autossuficiente. Entretanto, criou o homem para relacionar-se com ele. Assim foi no princípio da criação, antes de o pecado entrar no mundo. Gênesis 3, verso 8. Porém, embora tenha pecado, Deus jamais desistiu daquele ser feito à sua imagem e semelhança. Ao contrário, continuou em busca dele, revelando-se a ele de muitas maneiras ao longo da história, quer pela natureza, quer pelos profetas, quer por intermédio do seu Filho, quer pela sua palavra, quer pelo seu Espírito, quer pela sua igreja. Um ponto importante de considerarmos já logo nesta introdução a essa lição, porque nós estamos estudando que existe somente um Deus,
Entendam uma coisa, Deus ele é autossuficiente, como o autor coloca, é a primeira colocação na introdução. Deus é autossuficiente. Não depende de mim para que Deus exista. Não sou eu que faço com que Deus venha a existir. Não é pelo fato do homem crer em Deus que Deus passa a ter poder. Não. Deus, ele é o Senhor, o dono da vida. Sem ele, nada acontece nesse planeta. Ele autoriza e desautoriza, abre e fecha as portas. Ele não depende do homem. E você pode me falar, mas isso é algo óbvio, pastor. Entenda o seguinte, existem algumas situações hoje que eu não vou entrar, mas só vou pincelar por aqui hoje, que o que está acontecendo é justamente o contrário. Deus está sendo tratado em determinados lugares como um mero empregado. Ele faz o que os líderes estão mandando ele fazer. E eu quero dizer que Deus é autossuficiente e Deus é soberano. Quem assim faz, peca contra Deus. Quem não reconhece a autossuficiência, a soberania do Senhor. Existe na teologia algo que vai falar sobre os atributos de Deus. E os atributos de Deus têm que ser estudados com mais profundidade. Uma outra coisa também que nessa introdução é importante que destacar, fala sobre Deus se revelando ao homem. Existe somente um Deus, e esse Deus se revelou ao homem. É um desejo de Deus. Para que nós compreendamos melhor, Deus nos permite fazer a seguinte afirmação. É um desejo do coração de Deus se revelar ao homem. O homem, ele não precisa de se revelar a Deus. Deus conhece o profundo e o escondido. Deus não depende nem de você, nem de mim e nem de homem nenhum para que ele seja louvado. Ele já é louvado. É um privilégio para nós estarmos na presença de Deus e louvarmos o seu santo nome. Ele é autossuficiente e ele quis se revelar ao homem. De posse disso, nós vamos para o primeiro tópico. Eu gosto do título, Deus tem crédito, e deixa a gente já pensando, meu Deus, por que isso? No Egito, os hebreus foram escravizados e por isso viviam humilhados. Porém, o Senhor mudou a sorte do povo escolhido. Deus deu sinais ao seu povo para mostrar que estava com ele. A cada sinal manifesto, os hebreus eram beneficiados e os egípcios prejudicados. Com isso, o Senhor queria anunciar que era merecedor de todo crédito e de fidelidade. 430 anos. Desde quando o povo hebreu, através de José, chega ao Egito. Passam-se 430 anos, mais de 400 anos. Mais de 400 anos e aquele povo ali. Aparece gerações e as gerações vão morrendo e aparece outra geração. E depois de todo esse tempo, Deus liberta o seu povo. Ele vem para libertar o seu povo. Muitos sinais foram feitos ali. Sinais maravilhosos. Sinais que fizeram o Egito, nós vamos ver isso no tópico 1.2, que desbancaram todos os deuses do Egito, porque existe somente um Deus. O povo de Israel, ele precisava de entender quem era Deus. Fazendo uma analogia para o tempo de hoje, eu fico pensando, Deus tem crédito contigo? Será que Deus tem crédito com aquelas pessoas que não vão à igreja? Será que Deus tem crédito com você? Deus tem feito muito mais do que nós merecemos. Deus tem nos poupado, tem nos livrado, Ele tem crédito na nossa vida, sim. Aqueles que são igreja do Senhor, Deus tem muito crédito conosco. Você agora pode estar vivendo um momento muito difícil. Eu não sei o que está acontecendo. Como pastor e a igreja,
tem passado por uma situação difícil. Algumas situações vão ficando muito mais complicadas de administrar, mas eu sei que Deus tem crédito conosco. Ele nunca nos abandonou e Ele não nos abandonará. O desafio feito ao faraó, que Faraó faz a Deus, é uma blasfêmia, um absurdo, que ele exercendo esse direito que ele tinha de ser arrogante. É um direito por quê? Porque homem, não é verdade, mas se achava Deus. E o autor vai falar que o desafio de Faraó, olha a base disso. Quando Moisés e Arão disseram a Faraó que tinham ordem de Deus para que ele deixasse os hebreus saírem do Egito, receberam como resposta: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Quer dizer, aí ele completa: ó, não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Meu Deus, olha a arrogância desse homem que se achava Deus, que tinha no seu leque de adoração diversos deuses. Olha esse homem arrogante, líder, não se dobrando diante do Senhor: eu não vou deixar o povo ir. O coração desse homem estava endurecido. Romanos 9, verso 17 a 29, não dá tempo, evidentemente, mas vai falar sobre como Deus endureceu o coração de Faraó. Meu Deus, que assunto é esse? Existe somente um Deus. E esse Deus foi desafiado por uma nação poderosa, por um homem que, muito mais do que ser um rei, se achava um Deus. Ele desafia: quem é esse Senhor? Moisés, quando ele encontra com o Senhor e ele faz a seguinte pergunta para Deus, ele pergunta, eu acho isso um barato, muito bom. Eu acho ótimo quando ele pergunta: Senhor, quando o teu povo perguntar, quando o povo de Israel perguntar, quem é que está me enviando? Quando o Faraó perguntar, quem é que está me enviando? Que Deus eu vou falar? Moisés tinha sido criado no Egito. Ele conhecia a ciência do Egito, as melhores, se fosse hoje a melhor faculdade do tempo de Moisés, ele frequentou, ele tinha ciência, conhecimento, e conhecia também os deuses do Egito. Mas Moisés também, ele foi criado pela sua mãe, por uma artimanha, por um mover de Deus para a vida de Moisés. E aí, queridos, a resposta de Deus para Moisés é simples: diga que o eu sou te enviou. Ele simplesmente é. Ele não está na dependência do reconhecimento do homem para que ele seja. Deus é. Deus não mudou. A resposta de Deus a essa arrogância teve uma resposta. Eu quero ser bem rápido aqui. E é uma resposta que ele deu distintamente com as 10 pragas que ele jogou sobre o Egito, que ele permitiu que acontecesse no Egito, para provar que ele era um só Deus. E eu vou ler aqui. Ísis, a deusa do Nilo, teve suas águas transformadas em sangue. Rãs, a deusa do nascimento, que tinha cara de rã, foi confrontada com a praga das rãs. Os textos estão aí, Êxodo 8, 2 a 6. 7, o Deus do deserto foi desmascarado por piolhos. Estes causavam tanto incômodo quanto a poeira do ermo levantada pelo vento. Êxodo 8, 16 a 19. O Atchite, simbolizado pela mosca, foi desmascarado pelas moscas. As próprias moscas, que praga terrível. Uma mosca na hora do almoço já te incomoda. Imagina o que era aquela quantidade toda. Actor, a deusa do gado, que tinha cabeça de vaca. E Apis, o deus boi, foram ridicularizados pelo Senhor, que matou o gado. Meu Deus. Sekhmet, o deus das doenças. E Sunu, deus da peste. Não puderam proteger pessoa alguma das pragas de sarnas que arrebentavam úlceras pelo corpo.
Nut, o deus do céu, e Osíris, o deus da agricultura, não puderam proteger a terra da invasão devastadora dos gafanhotos. Chegou a praga. Ra, o deus do sol, não pôde fazer luz quando o Senhor mandou trevas sobre o Egito. Êxodo 10, verso 21 em diante. Finalmente, chega a última praga do Egito, que seria algo terrível. A morte dos primogênitos, ou seja, dos primeiros filhos, desabonou o próprio faraó, que era tido como um Deus protetor das famílias. Só para entender, né, aonde estava o povo hebreu nessa terra. O povo hebreu estava em meio à idolatria, em meio à adoração a deuses dos mais diversos. E Deus, quando liberta o seu povo, você fica imaginando, Deus não poderia ter feito só um sinal? Sim. Mas ele provou para aquele povo que não eram deuses aqueles que os egípcios adoravam. Faraó perde o seu filho primogênito. E todo o Egito perdeu os seus primogênitos, inclusive seus animais. Perderam os primogênitos. O choro se ouvia de longe. Hoje é Páscoa. É dia de libertação. Mais tarde teremos uma pregação, uma live, se o Senhor assim nos permitir, falando um pouco sobre a Páscoa. Nós estaremos louvando ao Senhor junto e pregando. Aqui eles comemoraram a primeira Páscoa e Deus os livrou. Tópico 2. Deus estabelece o monoteísmo, ou seja, a adoração a um só Deus. Existe somente um Deus. Ao anunciar o primeiro mandamento, o próprio Deus adverte: não terás outros deuses diante de mim. A expressão diante de mim mostra a sua intolerância para com qualquer presunção que visse a estabelecer concorrência com ele. Deus, ele tira o povo da terra do Egito. E ele vai levar a esse povo a herdar uma outra terra, que é uma terra que também tem nações que idolatram a outros deuses. Então Deus começa a dar leis, entre elas o Decálogo, os 10 mandamentos, e o primeiro fala da adoração a Deus, exclusiva, única. É uma adoração que tem que partir do coração, do entendimento de toda a força do homem, e ela tem que ter um alvo: Deus, e somente Deus. O tópico 2.1 é a pergunta que eu faria se estivesse na classe agora: existem outros deuses? Porque Deus fala: não terás outros deuses diante de mim. E alguém pode achar: mas tem outros deuses? O autor vai responder isso aqui, né? A terra prometida para onde os hebreus se dirigiam era devota de vários deuses. Baal, a principal divindade cananeia, cujo significado é Senhor, né? Um extra aqui que eu quero dar. Era um deus agrário representado pela chuva, considerado o deus da tempestade, o deus masculino da fertilidade. Baal foi desmascarado na época do profeta Elias, quando não choveu na terra durante 3 anos. E depois ele foi desmascarado também com um desafio feito aos 850 profetas que Elias conseguiu derrubar, matá-los todos ali no monte, quando eles adoravam a Deus, com aquele belíssimo desafio. Outros deuses não existem. Não existe um Deus além do nosso Deus. O povo, ele tinha que ver a diferença entre os deuses do Egito e o Deus que era aquele que estava libertando o povo daquela terra. O povo tinha que entender, o povo de Israel tinha que entender essa diferença. Durante a peregrinação, a caminhada, que seria curta, mas que depois acabou sendo prolongada, foram 40 anos de peregrinação no deserto, o povo tinha que aprender e reaprender
que na verdade existia somente um Deus. Esse simples mandamento complexo é demais. E nós vamos entrar um pouco em cada situação disso. Existe uma diferença, porque existe somente um Deus, e não outros deuses. Quando Deus fala aqui que não adorarás a outros deuses, quer dizer, não serás enganado por supostos deuses. Tópico 2. Uma glória exclusiva. Falo de exclusividade. O autor sabiamente vai nos levar para algo maravilhoso. Exclusividade. Eu quero dizer para você que o que é exclusivo é caro. O que é exclusivo tem um preço alto. O autor diz assim: o Senhor não aceita ser trocado, tampouco admite ser comparado a qualquer outra divindade. Isso porque ele é o único Deus. Quando os homens oferecem cultos a qualquer subproduto da imaginação humana, o Eterno sente-se afrontado, pois sua glória é eterna e absoluta. As declarações de Deus a seu próprio respeito ressaltam a sua santidade. Deus é absolutamente separado desse mundo de rituais e crenças religiosas, as quais exaltam outras forças que incidem sobre o homem e sobre a natureza. É uma glória exclusiva. Ele não dá a outro. O seu povo tem que buscar o seu Deus e somente o seu Deus. Contextualizando para os tempos de hoje, cuidado com os cultos. Que tipo de culto que nós estamos tributando ao Deus Criador dos céus e da terra, ao Deus que libertou o seu povo do Egito, aquele que nos libertou através do sangue de Jesus dos nossos pecados? Que culto nós tributamos ao Senhor? É uma glória exclusiva realmente que nós estamos dando a Deus? A quem nós estamos exaltando quando vamos ao templo? Agora, com os templos fechados, a quem você está exaltando nos seus cultos domésticos? A quem você está exaltando com a sua vida diária? Qual é a intenção quando nos reunimos? Realmente é buscar a face de Deus? Ou nós estamos reunidos para ver um desfile de moda, para ver a eloquência de um grande pregador, para ver simplesmente alguém que toca com habilidade ou que canta com destreza? O que nós estamos fazendo? É simples. E se o pastor fulano, o pregador cicrano, o cantor beltrano não estiver, eu irei à igreja assim mesmo? A quem você está adorando? Essa glória, ela é exclusiva do Senhor. E tem mais uma coisa, isso não é opcional. Ele não aceita isso, que você dê a glória a outro. Esse culto Deus não recebe. Um povo exclusivo. Os hebreus ganharam notoriedade da história da humanidade, pois por meio deles o Deus Criador revelou-se de modo singular. Todas as nações da terra estavam contaminadas pelas crenças de deuses diversos, mas o Deus único e verdadeiro revelou-se por meio da nação que é chamada de santa. Não por outra razão, Israel é combatida e odiada até os dias de hoje. Um só povo. Não existem dois povos, existe um só povo. A igreja do Senhor, ou seja, não confundam aqui denominações, eu não estou falando das denominações da religião A, B ou C. Eu falo daquelas pessoas que são casa de Deus, que nasceram de novo e que tiveram um encontro com Cristo. Nós somos um só povo. Não importa as diferenças teológicas, não importa
de maneira nenhuma as nossas diferenças culturais. Nós somos um só povo, junto com aqueles que no Velho Testamento morreram na promessa, crendo na promessa da vinda do Messias. Um dia seremos todos nós arrebatados. Cristo, quando pintou esse quadro para os seus discípulos, isso registrado nos evangelhos, ele vai falar sobre isso, ele fala que muitos sentarão à mesa e estarão com figuras do Velho Testamento, louvando ao Senhor. Vejam só, as exigências ligadas ao primeiro mandamento. Bom, nós vamos falar de algumas exigências, e quando eu falo exigência, por favor, não interprete isso como algo opcional. Isso não é opcional. Isso é uma exigência feita por Deus. Eu concordo com o que o autor coloca aqui. Tá? Só uma nota ainda sobre esse povo exclusivo. O principal motivo não era, né, a etnia, mas era por causa da adoração. Eu coloquei isso aqui porque quando Deus dá uma ordem para o povo não se juntar com outro povo, para que os israelitas não tomassem por mulheres daquela terra e não dessem as suas filhas às mulheres, aos homens daquela terra, que eles estavam para possuir, que isso também está no contexto dessa história, não está falando aqui simplesmente por etnia. Não era por causa de uma questão de raças, de nações diferentes, mas era algo que estava diretamente ligado à adoração ao Deus Criador dos céus e da terra. E a um outro povo que adorava imagens de escultura e cometia diversas atrocidades por causa disso. Moloque era um exemplo disso. Os filhos, as crianças eram sacrificadas a Moloque. E vários desses deuses permitiam que as pessoas se prostituíssem. Isso, inclusive, era exigido delas. Coisas terríveis aconteciam e a degradação do homem acontecia já naquele tempo. Mas as exigências ligadas a esse primeiro mandamento, a amar a Deus, primeiro ponto é o amor. O livro de Deuteronômio, cujo significado é repetição das leis, é isso mesmo, há uma declaração que deveria ser repetida em uma devoção diária pelos filhos de Israel, para lembrá-los de que há somente um Deus, a saber, o Shema, né? É o ouça, ó Israel. Isso é uma coisa. E amor que nós temos por Deus, ele deve ser expressado. Mas eu digo mais, ele deve ser cultivado. Porque expressá-lo com clareza e como algo real na minha vida, vai depender se eu realmente estou cultivando esse amor. É uma exigência, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas como? Será que eu deixo tudo de lado e paro de ser responsável com a minha família, com os filhos, com a esposa, as esposas com os maridos? Será que eu deixo tudo de lado e passo a... Não, eu faço tudo isso, eu amo os filhos, eu cuido da família, eu pago o que eu devo, eu compro com inteligência, eu administro os recursos com sabedoria, porém, Deus está em primeiro lugar em tudo isso. O meu amor a Deus, ele está acima de tudo isso e ele tem que estar. Esse é o segredo das pessoas mais bem-sucedidas dessa terra, e deixo claro, não falo aqui de pessoas mais bem-sucedidas financeiramente, mas são pessoas que têm o coração alegre porque estão louvando ao Senhor. Outro ponto, outra exigência, o temor. Eu tenho que andar rápido aqui. O temor é uma das mais elevadas expressões humanas, podendo ser negativo ou positivo. O livro de Hebreus fala, por exemplo, do temor da morte, que leva os homens a se tornarem escravos do pecado. Mas há um temor positivo, o devido a Deus, que implica em absoluta reverência a um ser que tanto pode matar e lançar a alma no inferno, quanto dar a vida. Aí isso está em Mateus 10, verso 28. Esse temor, ele não é simplesmente medo. E ele não é medo.
Temor, na verdade, aqui é essa prudência, é essa noção de limites. Porque nos relacionamentos, e como nós estamos falando, existe um só Deus, e nós estamos nos relacionando com Deus, e esse tópico que vai falar de exigências desse primeiro mandamento, o temor ele tem que estar aqui, e eu quero explicar isso bem explicitamente, para não ficar dúvida nenhuma aqui, não é medo, mas é um temor que vai me mostrar que tem limite nessa relação que eu tenho com Deus. Será que eu tenho o direito de, como pastor, dizer para as pessoas assim, olha, na quarta-feira você vem aqui na igreja, que a gente vai ter aqui cura, vai ter cura aqui, quem entrar aqui vai sair curado de qualquer doença que tiver. Vem que você... Será que eu tenho esse direito de fazer isso? Observem só, será que isso não é falta de temor e eu estou colocando Deus contra a parede? Ó, tu faz na quarta-feira, porque se tu não fizer, não te sigo mais não. Olha, tu sabe? E aí eu começo a ter que inventar coisas. E se bobear, eu tenho até que enganar, como é fato em algumas situações aí. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado, tem que se ter temor de Deus. E temor está diretamente ligado à noção de limites. Qual é o meu limite em relação nessa relação que eu tenho com o Senhor? Essa prudência, é esse temor positivo. O medo, o temor negativo é aquele que me paralisa, aquele que não me deixa sair do lugar, aquele que faz com que eu esconda os talentos que eu tenho, um temor negativo. Você lembra da parábola dos talentos? Lembra daquele que recebeu um só talento e escondeu na terra? E ele diz para o seu senhor, quando ele volta, olha, eu temi, por isso eu escondi. Esse não é um temor bom. Por quê? Porque aquele senhor, quando volta, e você sabe que aquele senhor ali é Cristo, é ele mesmo falando uma parábola que mostra ele como o Senhor que está para voltar. Então, queridos, esse tipo de temor não é saudável. O que Deus tem te dado, cultive. Mas cultive com temor. Não tenha medo e esconda os seus talentos. Deixe Deus te usar durante esse período da quarentena. Tópico 3, subtópico 3, vai falar sobre a adoração. E aí, isso tem assunto aqui para quase uma lição inteira. Os seres humanos são propensos à devoção ligada a algo tangível, a algo que eu consigo tocar, ver. Tá? Por isso fabricam ídolos que conferem a falsa sensação de uma entidade divina presente. Deus, no entanto, não aceita ser substituído por qualquer imagem. Ele é espírito e quer que os homens conheçam a sua natureza pela fé. João 8:24, Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ouviu isso a samaritana, eu ouvi isso e você ouviu também. Isso está no nosso coração. A adoração, será que a adoração é só a expressão musical que nós temos nas igrejas, nos templos, nas nossas casas? Será que a adoração é tão somente quando nós cantamos a Deus poesias cifradas? Será? É evidente que não. Não é só isso. A adoração é algo mais profundo. Mas a nossa adoração, cifrada, cantada, tocada, ela tem que adorar o Senhor. Muitos dos hinos hoje, ditos hinos, não chamo isso de hino de maneira nenhuma, eles são antropocêntricos. Eles adoram o homem. Quem está no centro destes hinos são os sentimentos humanos. Esses tipos de música, eles fazem bem para a alma humana. Eles alimentam a nossa alma, mas eles não louvam o Senhor. Eles nos fazem sair emocionalmente falando mais confortáveis, porque eu fui acarinhado, eu fui tocado por isso, os meus sentimentos foram afagados. Mas são hinos desprovidos de qualquer sentido de adoração. Eles não falam nem de quem Deus é e nem do que Ele faz. São hinos
que verdadeiramente não nos levam à verdadeira adoração. A verdadeira adoração é mais do que um simples emocionalismo. Essa adoração, o louvor cantado a Deus, ele tem que ser somente a ponta do iceberg. Ele tem que ser a pontinha que está de fora. A base que sustenta o iceberg, ela é 10, 15 vezes maior do que a ponta que se vê. A nossa adoração a Deus deve ser fruto, de verdade, de uma vida de comunhão com Ele. Tá? Não podemos adorar a pastores, a cantores, a bandas, a denominações. Existe um só Deus que exige a nossa adoração. Se o pastor fulano não prega, eu não vou. Se eu sei que é o cicrano, o irmãozinho fulano que vai pregar, eu não compareço à igreja. Se o ministério de louvor tal não tiver, e fulano saiu da igreja, não canta mais. Agora eu não apareço mais na igreja, porque fulano não canta, porque fulano não toca. Você que toca, e se o teu pastor chegasse e falasse contigo o seguinte, olha, a partir da semana que vem você não toca mais o instrumento tal, nós vamos dar uma oportunidade para um novo músico. Será que você vai ao culto depois de ouvir isso? Se você for tirado do louvor, do coral ou de alguma outra organização que faz isso, você vai louvar a Deus assim mesmo? Você estará no culto? Ah, estarei, pastor. E como que vai estar o seu coração? Será que você não vai estar sentado, vendo o teu substituto e olhando todos os erros que ele vai cometer? Cuidado, isso não é adoração. Confiança é uma outra exigência. E está implícito no primeiro mandamento que o Senhor é digno de confiança, quando Ele mesmo diz, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. E eu pergunto para você, você se lembra de quando Deus te tirou lá do Egito? Quando Ele te chamou através do sangue de Jesus e disse, vem para cá, meu filho, me adora. Você lembra disso? Você lembra dos livramentos que Ele tem te dado? Você está observando os livramentos que Ele está te dando hoje, nesse tempo em que nós estamos vivendo? Você se lembra? Você consegue se lembrar disso? Então, confie no Senhor. Esse tópico ele fala de confiança, porque essa confiança é a certeza de que o que eu não estou vendo vai acontecer. E é uma certeza, essa confiança ela tem que ser maior ainda do que isso, porque mesmo se não acontecer, eu continuo confiando em Deus. E essa deveria ser a posição de todos nós, a minha também. Eu não estou falando isso aqui de um pedestal, por favor, entendam isso. Eu sou homem como outro homem qualquer. E muitas vezes a minha confiança fica abalada. Mas o Senhor tem tido misericórdia de mim e de você. O último subtópico vai falar sobre obediência. E aí, de novo, eu repito, daria uma lição só sobre isso. No que tange aos seus preceitos eternos, o Altíssimo é intransigente. Ele não muda. A bênção resulta de obediência e a maldição da desobediência. Isso aí. As insígnias desse resultado estão nos montes Ebal e Gerizim, onde foram proferidas as leis e bênçãos e maldições, respectivamente, aos textos em Deuteronômio. É fato, os mandamentos são impostos, assim, obedecê-los implica satisfazer as exigências do próprio Deus. Obediência. Todo o histórico, todo o bonito livro que poderia se escrever de grandes homens de Deus, em toda a história, não só no canon sagrado, na Bíblia Sagrada, todo o histórico de homens até os tempos atuais, de homens que verdadeiramente serviram ao Senhor, sempre vai ter esse tópico falando sobre obediência. Nessa relação que nós temos com Deus, de novo eu toco nesse assunto, nós estamos falando que existe somente um Deus. Existe nessa nossa relação com esse Deus único, existe um ponto que não pode ser deixado de lado, que é a obediência. Obediência quer dizer que o que Deus está falando,
é mais importante do que o que eu acho. O que Deus manda, eu faço sem tripudiar. Eu confirmo, eu oro, eu entrego ao Senhor e eu obedeço. Temos que obedecer. A obediência é algo maravilhoso. Conclusão. Dificilmente uma crença politeísta será coerente em seus valores éticos. Politeísta aqui é aqueles que adoram mais de um Deus. As divindades não concordam entre si quanto ao que se pode ou não fazer. Existe uma contradição enorme nessas religiões. O que garante o absolutismo de um padrão ético elevado capaz de estabelecer uma relação harmoniosa entre o homem e os seus semelhantes é o fato de existir um Deus que é, ao mesmo tempo, onipotente, justo, bom e capaz de aproximar os seres que criou, estabelecendo contato com eles nas bases do amor. E eu concluo, só há um Deus e só há um povo desse Deus. Esse Deus, ele não tem dois povos, ele tem um povo. É um povo que adora a um Deus que é único, que é incomparável, porque não existe outro Deus além dele, nem acima dele e nem abaixo dele. Ele é único. E esse Deus único subsiste em Deus Pai, Deus Filho, que se entregou na cruz por nós, e Deus Espírito Santo, que habita nos nossos corações no tempo de hoje. Ele é o Consolador, ele é o guia da igreja, ele é o soberano entre nós, ele é aquele que deve ser adorado, reverenciado, obedecido. Ele é aquele que nós temos que ter temor. Ele é aquele que está nos guiando. E nesse domingo de Páscoa, você pode fazer uma decisão por Cristo na sua vida. E o Espírito Santo pode habitar no seu coração. Hoje é dia de libertação. A Páscoa, ela fala de libertação. Mas libertação para quê? Libertação para que você volte a adorar a esse Deus que é único. Que Deus abençoe esse seu dia e dê a você as mais ricas vitórias e bênção do Senhor em tudo que você vai fazer. Que Deus lhe dê uma semana abençoada. Obrigado pela sua atenção e eu espero que os irmãos da igreja em Correios comentem nas redes sociais sobre o conteúdo dessa lição. Faremos perguntas através das redes sociais. Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor e que a graça, a alegria do Senhor console e abençoe o seu coração. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe.